Painel, com Paulo César Magela. Agora o editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. PC, bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Éder Renzo, bom dia, Hugo Brugiolo, bom dia, ouvintes. Li seu editorial hoje e também vi que até você fechou o editorial, ainda não tinha sido aprovada, né, a indicação. Foram mais de 10 horas de sabatina. Eu acompanhei, né? Boa parte. Já era esperado, o Paulo Gonet e o Dino falando de uma sabatina que não é muito comum. Eu creio que talvez seja a primeira vez que o candidato à Procuradoria-Geral e ao ministro do Supremo fizeram uma sabatina juntos. Na verdade, foi uma estratégia de Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque assim reduziria o tempo de pressão sobre Dino, Flávio Dino principalmente. E aí havia uma estratégia, porque o ministro cumpriu bastante bem, de não entrar nas provocações. Porque em alguns momentos ele foi provocado a ter uma resposta de político, porque ele é muito irônico. Quando o ministro, nas vezes que ele foi ao Senado participar de audiências e na Câmara Federal, ele mesmo fez a conta, ele já passou mais de 20 horas dentro do Senado e na Câmara respondendo a audiência. Ele foi 8 vezes lá responder. E às vezes, quando tinha uma pergunta meio atravessada, ele respondia com ironia e deixava a pessoa meio descompensada em alguns casos, né? Como o senador Walter Duval, por exemplo, quando falou com ele, ele riu do Duval. Ontem ele teve muito mais calma, porque ele falou, eu tenho que agir aqui agora como um candidato a ministro e não a político. Então, ele foi bem treinado nesse sentido, ele não reagiu. Bem assessorado. E o resultado é que ele teve 47 votos a 31. Foi uma votação em termos apertados. Mas eu acho que lembrar... nunca teve uma votação tão apertada assim já. Não, teve. O Anderson Torres, indicado por Bolsonaro, foi pior ainda. Ah, sim, bem lembrado. Ele teve menos votos do que Dino. Mas já era esperado porque há uma polarização também dentro do Senado e por isso ela reflete-se em qualquer votação. Como Paulo Gonet, por exemplo, não tinha esse problema, ele passou fácil. A votação dele teve 62 votos, então não teve nenhuma dificuldade em ser aprovado para a Procuradoria. Mas o cargo dele, a própria sabatina, deu para perceber que foi uma sabatina. Ele teve 65 votos contra 11 apenas. Então a sabatina dele foi muito mais amena. O único momento em que ele passou aperto foi quando o senador do Pará, do Espírito Santo, perguntou sobre as relações homoafetivas. Porque ele é casado com um homem e tem 2 filhos adotados. E aí o doutor Paulo ficou lá meio... Como diz, meio no curé, né? Para quem joga dama, sabe como é que é, ficou meio no curé. Mas no final ele teve uma saída técnica. Saiu bem, foi. Se a lei prevê, temos que acatar a lei. Então não tem que discutir o que eu acho, tem que discutir o que a lei prevê. Então foi muito bem, saiu e por isso ele teve 65 votos a favor e apenas 11. As votações para a Procuradoria geralmente têm esse placar, assim, muito bem alto. Agora para o Supremo não. Mas o Dino saiu-se muito bem, agora a discussão é: quem será o seu sucessor no Ministério da Justiça? Lewandowski já foi citado. Porque vários nomes já foram citados. A própria Glaze Hoffmann também já foi citada. Mas o presidente Lula deve deixar isso só para o ano que vem. Porque o Dino dá e tomar posse também só em fevereiro. Vamos lembrar que agora no dia 20 o judiciário entra em recesso. Fica o dezembro e o mês de janeiro todo em recesso, só voltando às atividades em fevereiro. Então, Dino tem tempo de descansar um pouco com a família. Ele não deve exercer funções dentro do Ministério da Justiça, porque ele agora foi nomeado, ele foi indicado para o Supremo, foi aprovado para o Supremo. Então, haverá assim, algum choque de competência. Ele vai fazer uma transição, deixando para o seu secretário executivo encaminhar as questões da pasta. Tudo vai depender do presidente Lula agora, porque é a ele que cabe a decisão de fazer a indicação. Exatamente. E se isso acontecer, tudo bem, será feita a transição. Caso contrário, a questão fica por conta do governo. Dino assume em fevereiro, tão logo termine o recesso parlamentar. Já o procurador Paulo Gonet, não. Ele começa a trabalhar já amanhã. Amanhã já está Amanhã já está no batente. Porque ele é uma questão mais simples, ele é ministro já do Judiciário, então não tem transição de nenhum poder. E já havia um vácuo no poder, porque desde a saída do Aras, ninguém ficou no cargo somente, ficou apenas uma casa de transição, uma interina. Mas o Aras já tinha saído há algum tempo. Já no Supremo, a questão é mais diferente, é bem diferente.
Vamos esperar o que vem pela frente. Como vai ser a atuação do novo ministro? Exatamente. E quem será o sucessor? O nome mais cotado é Lewandowski, mas tem algumas pendências também que ainda não foram superadas. Quem vai caber a decisão é o presidente da República. Ele já disse que não tem pressa para isso, porque há uma secretaria executiva que pode tocar. Mas, assim, política, ele pode tanto falar isso para fevereiro, como pode chegar no final de semana e falar, quero fulano, porque é de livre nomeação, né? Assim como é também chamado demissível ad nutum, ou seja, a pessoa pode ser demitida a qualquer tempo em cargo de confiança. Isso aí. Outra decisão nacional, o ministro Nunes Marques, falando do Supremo, o ministro Nunes Marques atendeu ontem os pedidos. Foram feitos 2 pedidos a ele. Um do governo de Minas, já há algum tempo, por meio do governador Romeu Zema, e depois pelo senador Rodrigo Pacheco, com um projeto alternativo, transferindo a dívida de Minas Gerais, o pagamento da primeira parcela. Teria que ser paga a primeira parcela agora no dia 20 de dezembro. E o ministro Nunes Marques, diante do perigo da demora, hoje é quinta-feira, então vamos para perigo em mora, porque dia 20 agora o governo não teria esse dinheiro, então diante do perigo da demora e diante da fumaça do bom direito, acolheu o pedido do governo ou do senador Rodrigo Pacheco. A gente não sabe qual foi o projeto, mas é mais provável que tenha sido do Rodrigo Pacheco, porque foi ele quem conversou diretamente com o Nunes Marques. Não importa, o fato é que a dívida, o pagamento da primeira parcela foi transferido para 20 de abril de 2024. Para dar tempo de discutir o RRF. Exatamente, o regime de recuperação fiscal que está sendo discutido no Ministério da Economia. Outro ponto também, Nunes Marques tomou uma decisão monocrática. Mas não está proibido, não. Questões liminares existem, depende do interesse. Depende. Quando há um perigo in mora e um fumus boniuris, ou seja, quando há perigo da demora e a fumaça do bom direito, o juiz tem. A liminar não caiu isso, essa decisão monocrática. Ele tem essa prerrogativa. Só que ele precisará agora que ela seja referendada em plenário. Então, o pleno, depois do Supremo, vai dizer, o ministro está certo, vai e toca para frente. Mas isso só vai acontecer depois do recesso. Só também. depois, então. Isso também é para ganhar tempo, né? Mas o judiciário, quando entra em recesso, os prazos não andam. Os prazos... Os prazos param. Então, não há esse perigo de você, agora tem que... Não. O prazo que você tinha quando entrou em recesso é o mesmo que vai ter quando você voltar. Quando voltarem as atividades. Então, o prazo não tem problema. Mas o fato é que o governo ganhou um prazo para ver agora a questão do regime de recuperação fiscal e qual a tese que vai ser acolhida. Sim. O fato é que Minas Gerais não tem dinheiro para pagar agora dia 20, porque se tiver, vai comprometer toda a escala de pagamentos do governo. Mas então, com essa prorrogação, há tempo de se recuperar a questão fiscal de Minas Gerais. Muito bem. Mais o que nós temos? Temos mais. Hoje tem um encontro do Partido Novo em Juiz de Fora. Ele irá apresentar os seus novos filiados. São 2 novos filiados, um empresário. Ambos são empresários. O Guilherme Duarte, que é vice-presidente da Associação Comercial, e José Natalino, que trabalha na construção civil. José Natalino Nascimento. Sim. Que foi vice-prefeito de Melo Reis. Melo Reis, exatamente. E o interessante, o Natalino está com 78 anos, mas ele tinha 30 e poucos quando ele foi vice-prefeito. Ele e Melo Reis foram eleitos em 76, no dia 15 de novembro de 76. A eleição naquele tempo era no dia da proclamação da República. E tomaram posse em 77, para um mandato de 4 anos. 4 anos, que iria, então, de 76 a 1980. Acontece que que ocorreu a prorrogação dos mandatos. De 4 para 6 anos. E aí, o mandato de Melo Reis foi de 6 anos. Só que Natalino não fez. Quando chegou em 80, terminou o prazo legal, ele falou, eu não aceito a prorrogação. E renunciou a vice. Ele só cumpriu os 4 anos e Melo Reis ficou sem vice durante os outros 2 anos. A outra eleição que aconteceu, de 82, para prefeito, aí já foi um mandato normal de 6 anos. Foi de Tarcísio Delgado. Tarcísio Delgado tomou posse em 83, foi até 89. Já no mandato de 6 anos, também acabou. Depois acabou. Voltou os 4 anos, voltou o mandato de 4 anos. Então, o Natalino e o Guilherme Duarte serão apresentados hoje como os novos filiados do Novo. E o partido vai aproveitar e fazer um balanço sobre o crescimento da legenda em Minas Gerais, que, segundo as contas que eles apresentaram, é de 30% aqui em Minas Gerais. Esse evento vai acontecer hoje à noite, a partir das 7h30. E todos eles estão convidados lá
para esse evento, quando serão prestadas contas. Muito bem. Nas articulações políticas, o vereador João Wagner Antoniol, ele ingressou em juízo no TRE, pedindo o seu desligamento do PSC, que é o Partido PSC. Social Cristão. Isso porque ele não se conformou, e é um direito, da fusão do seu partido com o Podemos. Ah, tá. Então, essa é uma das cláusulas que permitem você desfiliar sem qualquer risco de Sim. fidelidade partidária. Ele encaminhou, fez essa petição, essa ação está transitando lá no TSE, no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e em havendo uma resposta positiva, o que é mais provável, ele vai se transferir para o MDB. MDB. Não precisa esperar a janela partidária. Entendi. Quem abriu a janela partidária, você pode mudar de partido sem problema nenhum. Sem nem... Mas agora ele tem que mudar só com autorização judicial. E é isso que ele está esperando. Ele deve migrar então para o MDB, com quem já tem várias conversas, especialmente com o seu presidente João César Novaes. Muito bem. Finalmente, Marcelo, a Prefeitura de Juiz de Fora tem 90 dias para encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado um plano de ação para monitoramento das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente vítimas de violações de direitos, conforme resultado de uma auditoria operacional realizada aqui em Juiz de Fora. O TSE, o Tribunal de Contas, ele faz essas auditorias. Sim. E ele então pediu à Prefeitura que encaminhe esse relatório. De acordo com a segunda Câmara do Tribunal, por meio do conselheiro José Alziana, esse prazo de 90 dias, o objetivo dessa auditoria foi avaliar a qualidade dos serviços da rede de proteção e atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violações de direitos. Também exige o planejamento, a execução e a infraestrutura utilizada para a prevenção de situações de violação desses direitos. Então tem que encaminhar esse relatório, tem um prazo de 3 meses para fazê-lo. Muito bem. Esses são os destaques desta quinta-feira e vamos acompanhar os desdobramentos da indicação de Flávio Dino e se o governo vai antecipar a indicação do seu sucessor ou se vai prorrogar essa questão para o ano que vem, Marcelo. Muito bem, PC. Valeu. Obrigado pela abraço pra participação. você, Amanhã um tem abraço mais, a hein? gente. Amanhã tem mais, se Deus Se quiser. Deus quiser. Transamérica 9h33. Painel com Paulo César Magela. Transamérica.